Vai avançar mesmo no concurso para a concessão dos STCP e da Metro do Porto? Vai. Porquê que tomaram esta decisão? Tomamos esta decisão porque depois de um longo processo negocial com o Governo, que foi que nós acompanhamos, através principalmente do Conselho Metropolitano, e apesar de ter havido algumas cedências que nós consideramos positivas, apesar de estarmos satisfeitos e confortáveis com a solução que foi encontrada para a Metro do Porto, não estamos satisfeitos com a solução que foi encontrada para os STCP. Nós fizemos ao longo destes últimos meses várias propostas, como digo, algumas foram acolhidas, mas houve uma fundamentalmente que não foi. Tem a ver com a rede que foi posta a concurso. Nós entendemos que a rede que foi posta a concurso não resulta em benefício dos cidadãos. Nós sabemos que os STCP têm vindo a perder utentes, clientes, exatamente por causa disso, e acreditamos, portanto, que a melhor forma de podermos interferir neste momento é exatamente concorrendo a essa concessão. De que forma é que o vão fazer? Como é que uma autarquia concorre à privatização de duas empresas de uma dimensão tão grande? Não é duas empresas, nós vamos apenas concorrer à concessão dos transportes dos STCP, não vamos concorrer ao metro. Consideramos que relativamente ao metro o processo está muito bem, o metro está de boa saúde e recomenda-se. Gostaríamos que a rede fosse aumentada, esperamos que ela um dia venha a ser. Essa é uma matéria sobre a qual nós somos absolutamente coerentes com a exposição do Conselho Metropolitano, que tem defendido essa mesma posição. Relativamente aos STCP, aquilo que nós sabemos é o seguinte: o exemplo do que sucede com o transporte de passageiros à noite, que eu defendi durante a campanha eleitoral, e que muitos acharam na altura que não era possível, afinal nós sabíamos alguma coisa do que estávamos a dizer. A verdade é que ao fim de 4 semanas se demonstra que não só é possível, como é rentável e como é muito interessante do ponto de vista dos cidadãos. Aquilo que nos preocupa são os cidadãos da cidade do Porto. Nós queremos que os cidadãos tenham melhores transportes e acreditamos que nós podemos fazer a diferença nessa matéria, é isso que nos move. Mas do ponto de vista prático, como é que vão entrar nessa concessão? A autarquia, quer dizer... Não, a autarquia tem empresas municipais que podem concorrer. Nós iremos concorrer, estamos neste momento a fazer os estudos necessários para apresentar uma proposta sustentável. Vamos depois apresentar uma rede, que é aquela rede que nós consideramos que é a mais conveniente, que aliás faz parte de um estudo que foi divulgado em 2011, que envolveu a Metro, a CP, os STCP e a Antrop, que é os representantes de todos os operadores privados. Aquilo que nós queremos é que a rede permita servir melhor os cidadãos do Porto. Os cidadãos do Porto. Diga? E mais caro eventualmente? Mais caro não, relativamente ao preço, a bilhética, essa está pré-definida. Quem conhece o concurso sabe que a bilhética está pré-definida. Aquilo que nós queremos, repito, nós quando olhamos ao mapa da cidade do Porto, posso lhe dar um exemplo que acho que toda a gente vai compreender. Ao sábado, na linha de São Roque, passam 14 autocarros por hora. Na linha junto à Beira-Rio, passam 3 autocarros por hora. Isto não faz nenhum sentido. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é adequar a oferta àquilo que é a procura dos nossos cidadãos, e nós queremos uma cidade em que as pessoas possam andar de transporte público comodamente, que o transporte público corresponda àquilo que são as suas ambições. Se o concurso tivesse essa rede, naturalmente não teria sido necessário que nós o fizéssemos. Como aquilo que nós pretendíamos não foi consignado no concurso, nós iremos a concurso e será por essa forma que, ganhando o concurso que nos esperamos ganhar, poderemos então fazer uma nova rede, uma rede que represente aquilo que a população pretende nesta altura. Do ponto de vista financeiro, quanto é que isto vai custar aos cofres da Câmara? Do ponto de vista financeiro vai ser um modelo sustentável. Está prevista, como sabe, um determinado formas de pagamento, há um montante fixo que é pago ao concessionário, ao futuro subconcessionário, e depois um montante variável. Nós vamos trabalhar num modelo que apresentaremos e com o qual concorreremos que garanta a sustentabilidade. A sua proposta de rede, o STCP continuará a operar só no Porto ou vai passar, desculpe, o contrário, vai continuar a operar nos concelhos limítrofes ou vai passar a operar apenas no Porto? Nós iremos fazer um conceito de rede que permita que esta subconcessão articule todas as antenas. Por antenas estamos a falar exatamente aquilo que se representa as ligações com outros municípios em corredores previamente definidos. Tudo vai depender naturalmente também de uma outra questão que está por definir e que também nos leva a tomar esta posição, que é a promessa há muito feita pelo Governo de terminais intermodais, ou seja, dos rebatimentos. Para sermos claros, é nosso entendimento que a cidade do Porto fica mais bem protegida se, por exemplo, em Campanhã ou no Hospital de São João, houver os terminais intermodais que foram prometidos à cidade do Porto em
2003. Foram prometidos nessa altura. Entretanto, em Lisboa foram feitos vários terminais intermodais e, portanto, nós pretenderemos exatamente articular as ligações da futura rede dos STCP em função da existência ou não de terminais intermodais. Realmente gostaria que fosse só no Porto. Quais? Só operar só no Porto STCP. Não é necessário. O que nós pretendemos, evidentemente, é que não haja uma concorrência como ela existe hoje, porque o que acontece é que, neste momento, há linhas em que há uma enorme concorrência entre os STCP e os privados, e aí há excesso de oferta, e há outras zonas em que, por não haver concorrência, não há autocarros. E todos nós os conhecemos, e é por isso que as pessoas do Porto estão a deixar de andar de autocarro, o que é terrível, e a voltar a usar o seu transporte individual. Admite que outras câmaras, nomeadamente Conselhos de Limites, possam entrar juntamente com a Câmara do Porto nessa concessão? É uma questão que está em aberto. Já foram faladas? Já teve não foram faladas. Com outras câmaras? Não. Vamos ter esse diálogo. Eu, evidentemente, que informei o Conselho Metropolitano, o Sr. Secretário de Estado e todos os presidentes de Câmara da nossa iniciativa, mas repare, isto também aconteceu ontem, portanto temos tempo e vamos com certeza falar com eles e teremos com certeza muito a falar com esses municípios. E não teme que o único critério seja o de custo mais baixo para a concessão? Esse é o critério que está no caderno de encargos. Mas nós acreditamos que podemos fazer a diferença. Até quando é que a proposta vai? São 50 dias, a proposta tem que ser entregue no prazo de 50 dias, já começaram a contar, nós já levantamos o caderno de encargos, portanto recebemos hoje as peças concursais e estamos a trabalhar, temos técnicos a trabalhar nisto. Há mais concorrentes, além da Câmara? Não sei. Não tenho que perguntar a mim, eu admito que sim, é provável, não faço ideia. Um concurso é assim, eu não sou o árbitro do concurso, eu sou apenas um concorrente. No que diz respeito às regras do concurso, e eu reconheço não as conhecer, uma Câmara Municipal, uma entidade pública, tem privilégio em relação a um privado? Não tem privilégio, mas não lhe está excluída a possibilidade de concorrer. Não tem privilégio nenhum. Mas será, como disse, através de uma empresa municipal? Nós faremos isso. Seria... Nós iremos está está definida, mas isso anunciaremos proximamente, teremos que levar isso à reunião de Câmara e eu não gosto de, compreenderão, dar essa notícia antes de informar em reunião de Câmara qual será a empresa municipal, mas será através de uma empresa municipal. O PS já anunciou o apoio a esta decisão da Câmara Municipal, disse também que ia pedir ao Governo uma indenização pelos terrenos cedidos na altura da nacionalização dos STCP e também do aeroporto do Porto. A Câmara partilha desta decisão, desta opinião, desta vontade do PS? Sim, esse assunto está na mesa desde o tempo do meu antecessor, Dr. Rui Rio. Chegou a haver um consenso com o Ministério das Finanças, ao tempo com o Dr. Vítor Gaspar, relativamente a essa matéria. Nós temos vindo a exigir ao Governo essa indenização. São indenizações que têm a ver, por um lado, com os terrenos do aeroporto, coisa que em Lisboa, como sabem, foi resolvida. O município de Lisboa recebeu uma indenização de cerca de 240 milhões de euros, salvo erro, por esse valor. No Porto o valor é inferior. Mas depois temos também relativamente a equipamentos dos STCP ao tempo em que os STCP foram nacionalizados e que também estão avaliados. Só no caso dos STCP o valor consensualizado entre a Câmara e os STCP são 11,3 milhões de euros, já deviam ter sido pagos e nós temos vindo a existir. Seria estranho, depois quer dizer, se vocês ficassem com os STCP novamente, portanto estão a ser indenizados por uma coisa que passa novamente para o poder da Câmara. Porque é subconção, não é? É por aí. Deixa-me só fazer-te uma pergunta, porque já estava de costas, não vai mal. Relativamente àquilo que nos estava a falar das placas intermodais, importa-se de explicar novamente qual é a vossa intenção? Uma das razões pelas que nós consideramos que devia ter sido previamente garantida por parte do Governo, até para benefício do próprio STCP, era a ligação e o intermodalismo. Nós hoje percebemos que há arrebatimentos na cidade do Porto. Para ser claros, quem passa na Casa da Música percebe que há lá um terminal intermodal. Quem passa no São João percebe que também há lá um pequeno terminal intermodal. Mas há um que é muito necessário, que é o de Campanhã, que está previsto há muitos anos. Exatamente, inclusivamente há um túnel debaixo da linha de Campanhã, junto à estação, que permitiria ligar o quê? O metro, que está lá, a CP, que está lá, e depois todos aqueles transportes que, vindo da periferia da cidade do Porto, ali poderiam descarregar passageiros, de tal maneira que isso teria vantagens para toda a gente, para os passageiros, para a metro do Porto, para as ECP e também para esses operadores que depois andam aí a vaguear pela cidade, muitas vezes com dificuldade de parquear. Para nós, era fundamental que esse equipamento tivesse sido garantido à cidade do Porto. E repare, ele foi prometido em 2003,
Para quê? Para que depois, em termos da concessão dos transportes, se pudesse fazer uma concessão mais organizada. Porquê? Porque nos outros municípios, quando falam nos outros municípios e falam muitas vezes nos municípios periféricos, nesses municípios os STCP operam em alguns desses municípios, mas não têm exclusivo. Como sabem, vejam o caso de Matosinhos ou de Gaia, em que operam os STCP e outros operadores. Na cidade do Porto, os STCP têm um monopólio. Mas depois há um conjunto de operadores que vêm exatamente desses municípios vizinhos, que entram na cidade do Porto, mas na cidade do Porto não pegam em passageiros. Ou seja, nós temos transportes pesados a passar pela cidade do Porto, pelas nossas ruas, a encher o nosso trânsito, mas que não transportam os nossos passageiros. E, portanto, o terminal intermodal tinha esta vantagem. O que é a intermodalidade? É as pessoas poderem mudar confortavelmente de um modo de transporte para o outro através de uma bilhética comum. Para nós essa é uma questão fundamental. Ok. Tá.